Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui à nossa imersão Encontrando o Seu Propósito. Que alegria estar aqui com vocês nessa aula. Obrigado por você ter aceitado o meu convite. É uma alegria enorme poder compartilhar daquilo que Deus colocou em meu coração para tocar a sua vida. Recentemente no Instagram eu fiz uma pesquisa e aí a pesquisa tinha como intuito perguntar para vocês qual era o assunto que vocês queriam que fosse tratado na imersão. E foi de goleada, propósito. As pessoas perguntando: eu preciso encontrar meu propósito, eu não sei para onde ir, qual é a minha direção. Pois bem, vamos falar sobre encontrando o seu propósito. Eu sei que muita gente que está aqui na imersão hoje passou a me seguir esse mês lá no Instagram. Algumas chegaram essa semana no meu perfil. Então, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o pastor Bruno Jardim, falo do Rio de Janeiro, onde aqui eu sirvo a Cristo ali na comunidade Reina, que é a igreja onde eu sou pastor, a Rede Internacional de Amigos. É uma comunidade, uma igreja que tem como princípio levar a palavra para o chão da vida, servindo o próximo em amor. Eu tenho estendido o meu ministério pastoral para o digital também. No digital, onde eu posso fazer daqui também a minha paróquia, né? Parafraseando aí John Wesley, porque nós temos que aproveitar aquilo que Deus nos dá de ferramenta para levar a mensagem que Ele colocou em nosso coração. E o tema da nossa imersão hoje é encontrando o seu propósito. Sim, encontrando, não é encontrar, porque não se trata de algo estável, é um gerúndio, é uma ação constante. E para a gente entender, antes de tudo, é importante deixar aqui alguns combinados com você. O que é o combinado? É aquilo que eu me comprometo nesta imersão, nesta aula, entregar para vocês. E qual é o meu combinado? Nós vamos juntos aprender como se posicionar diante das variáveis da vida para exercer o seu propósito em Deus. E com isso, superar decepções, resgatar a identidade e se destacar no propósito da vida. Esse é o combinado, essa é a promessa do que essa imersão tem para entregar para você. Então, fique até o final comigo. Você que está aqui ao vivo, você que está assistindo na gravação, fique até o final. A primeira coisa que nós temos que entender, e eu batizo isso de a vida é uma jornada do luto à luta. Do luto à luta. Como assim? Luto? A gente precisa entender que toda perda, ela gera uma sensação de luto. Toda perda, seja ela qual for. Às vezes você perde um emprego, você tem uma sensação de luto. Você perde um relacionamento amoroso, você tem uma sensação de luto. É claro que há lutos e há lutos. Existem lutos que eles afetam diretamente o nosso propósito de vida e esse tipo de luto dói mais. Mas independente de qual seja a natureza do luto, eu preciso entender que a vida é uma jornada feita do luto à luta. Eu quero mostrar para vocês, lá em João 12, verso 24, aqui fica claro aquilo que eu chamo de a natureza da natureza, ou seja, a lógica que a natureza funciona. A própria natureza funciona nesta lógica do luto à luta. Olha o que diz: na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Palavras de Jesus. Jesus está dizendo que há um princípio na natureza. Qual o princípio? O princípio da semente. Se a semente, ao cair na terra, não morrer, se ela quiser viver, ela vai ficar só. Mas se ela morrer, ela vai dar muito fruto. Toda semente, ela tem esse dilema. Ou ela é solitária, escolhe viver para si, ficar sozinha, ou ela é solidária, morre para ser ressuscitada em forma de muitos frutos. E aí ganha uma solidariedade, uma coletividade. Jesus foi essa semente. Ele veio como o unigênito, o único, mas ele morreu e ressuscitou como o primogênito, o primeiro de muitos. O unigênito é o filho único.
Primogênito é o primeiro filho de muitos. E a prova daqui. Está aqui a prova. Eu e você somos filhos de Deus, mas porque ele morreu e deu muitos frutos. Essa é a lógica da natureza. Essa é a semente que nós temos que entender. Por isso que a vida é uma jornada do luto à luta. Eu e você precisamos compreender que todos os dias coisas morrem em nossa vida para que outras possam nascer. Entender isso é fundamental para a gente crescer e seguir encontrando o nosso propósito. E dentro desta jornada, eu preciso seguir encontrando o meu propósito. Isso eu falo muito para os meus alunos e minhas alunas lá no curso, que porventura e por acaso tem o nome de Do Luto à Luta. Porque as pessoas que entram ali, elas me procuram dizendo: ai, pastor, eu preciso encontrar meu propósito. Eu estou sem direção. Ah, eu perdi isso, eu perdi aquilo, não sei para onde ir. E eu sempre busco a consciência das pessoas para vivam o luto que vocês estão vivendo. E às vezes muitas pessoas se assustam porque elas não reconhecem que estão passando por um luto. Eu mostro, houve uma perda, há um luto para ser vivido, para que você vá à luta. A semente precisa morrer para que possa ressuscitar em forma de frutos. Eu falo muito isso e você precisa entender isso, que a vida do luto à luta, ela precisa seguir onde eu vá encontrando o meu propósito. Sim, é encontrando, pois a vida é um gerúndio. O que é gerúndio? Gerúndio é uma ação constante. Por muitos anos, eu trabalhei, e quando comecei a trabalhar, bem novinho, com 17, 18 anos, foi no telemarketing. E no telemarketing, né, atendimento, call center, tem uma coisa que não é recomendada, mas que é muito feita, que é falar no gerúndio. Então, senhora, senhor, estarei transferindo a sua ligação. Transferindo é um gerúndio. Estarei verificando a sua questão. Verificando é um gerúndio. A pessoa fala: meu Deus, é tão ruim falar gerúndio. E aí isso é muito condenável nos telemarketing da vida. Pois veja bem, a vida é um gerúndio. Eu aqui agora estou falando, estou ensinando, é um gerúndio. Nós estamos respirando, é um gerúndio. E entender que a vida é um gerúndio faz a gente ter uma consciência que ela não se resume em um instante. Ela precisa de uma ação constante. Por isso que é encontrando o seu propósito. Não é algo que eu acordo de manhã e, achei meu propósito, acabou. Não, é encontrando. É um caminho contínuo. E a gente precisa entender três coisas para viver essa jornada do luto à luta. Três coisas: propósito, vocação e chamado. Anotem aí. Propósito, vocação e chamado. Mas, pastor, propósito, vocação e chamado são sinônimos. Será? Tem diferença. Tem. Tem diferença e você precisa entender. Fica comigo até o final que você vai entender a diferença de propósito, vocação e chamado e como isso se complementa para você seguir a sua vida do luto à luta sem perder de vista quem você é, para você exercer o seu propósito. Como eu falei, existe uma diferença, mas são complementares. Olha só, propósito é aquilo que você nasceu para ser. Tem a ver com a tua essência em Deus. Anota aí. É aquilo que você nasceu para ser. Tem a ver com a tua essência em Deus. Já a vocação é a ferramenta que você utiliza para desempenhar o seu chamado. Se propósito tem a ver com aquilo que eu nasci para ser, então é o início. A vocação eu posso chamar de o meio, é o ferramental, é a minha habilidade, é aquilo que eu faço para exercer o meu chamado. O que é chamado? Chamado é aquilo que Deus te chama e capacita para servir os outros. Tem a ver com o teu dom, com a capacitação.
Então, você precisa alinhar propósito, vocação e chamado. Se o propósito diz respeito àquilo que eu nasci para ser, é a minha essência, tem a ver com o meu início em Deus, a vocação tem a ver com a ferramenta, o meio, a habilidade, o chamado é o fim. É aquilo que eu faço para servir os outros em amor. Isso precisa estar muito coeso. São ferramentas distintas, mas que se complementam. O propósito, ele está intimamente conectado à vocação, que por sua vez está conectada ao chamado. E tudo isso se torna em uma vida que tem sentido. Por exemplo, para ficar bem didático aqui, vamos olhar para Jesus? Qual seria o propósito, a vocação e o chamado de Jesus? Eu aqui tentei resumir da seguinte maneira: Jesus nasceu para ser o nosso Salvador, propósito. Por meio da palavra, vocação, porque foi a ferramenta, o verbo se fez carne, ele usou a palavra para materializar o seu propósito. Para amar e servir o outro, chamado. Jesus, ele nos chama para amar e servir. Por isso que ele fala, ó, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vai e deis frutos. Ó, se vocês não amardes uns aos outros, não vão ser chamados de meus amigos. Jesus tem como propósito ser o nosso Salvador. A vocação dele, o verbo se faz carne, é a palavra, a ferramenta que ele usa para cumprir o seu chamado, que é amar e servir ao outro. Porque isso é salvação, gente. A salvação faz a gente deixar de viver para si para viver para o outro e assim glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus quando a gente serve ao próximo em amor. De forma genérica e geral, podemos dizer que todos nós fomos criados para servir ao próximo e por meio deste servir ao próximo, a gente glorifica a Deus. Isso seria de forma genérica. Só que isso vai se materializando especificamente na vida de cada um, porque na vida de cada um vai alterar, vai variar a forma que eu sirvo ao próximo. Por exemplo, eu hoje estou aqui servindo vocês por meio da vocação que eu tenho, que é o quê? Comunicar. Eu tenho como ferramenta a comunicação. Por isso que eu gosto de podcast, tem meu podcast lá, o Por Trás da Poesia, vai lá no Spotify para ouvir. Vou deixar o link dele aqui debaixo da descrição desse vídeo para você ouvir. Eu gosto de fazer pregação, de pregar, de celebrar casamento. É a minha vocação. Mas o que essa vocação gera? Servir ao próximo em amor, por meio de uma consciência na palavra, gerar nas pessoas uma ação em prol da obediência para servir a Deus, trazer a pessoa de volta ao propósito da vida dela. É o meu chamado. Assim eu exerço o meu propósito de vida. Eu sei o que eu fui chamado para ser e eu busco as ferramentas, as habilidades para exercer isso. Pode ser que na tua vida isso seja diferente, com certeza. O que você é? O que você faz? Use a sua vocação para cumprir o seu chamado e assim viver o seu propósito. O propósito, então, tem a ver com o início. É legal você criar esse tipo de ferramenta aqui, de estrutura, porque você entende propósito como início, porque começa em Deus, é o DNA de Deus colocado em nós. Vocação é o meio, é a maneira como Deus vai usar o tipo de ferramenta que eu vou ser aperfeiçoado para Deus me lapidar. É o meio e o chamado é o fim. É quem eu alcanço, quem vai ser alcançado por aquilo que eu ofereço. Início, meio e fim. Quando você tem início, meio e fim, acontece algo maravilhoso. Você tem sentido. Você sabe de onde vem, sabe o que faz, sabe para onde está indo. Isso é ter início, meio e fim. Uma vida sem propósito, ela não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo, não sabe para onde vai. Fica perdida. E muitas das vezes nós nos encontramos dessa maneira. É por isso que lá na minha turma do Luta Luta é muito interessante. Eu percebo que as pessoas, elas chegam justamente, geralmente, não são todas, mas chegam sem direção.
E ali a gente vai trabalhando, através das aulas, dos encontros ao vivo, justamente um posicionamento para ela não perder de vista quem ela é em Deus, propósito, para ela buscar viver a sua vocação, viver aquilo que ela tem habilidade para fazer. Às vezes a pessoa é muito boa na articulação, na comunicação, a outra não é boa na organização, a outra é boa, de repente, ali dando um suporte. Não importa. Cada um foi chamado, cada um tem o seu talento. Eu tenho que usar isso para servir ao próximo. E é isso que eu faço lá na minha turma do Luto à Luta. Para quê? Para que as pessoas não percam de vista aquilo que elas foram chamadas para ser e exercer. Lá em Romanos 11, verso 36, é uma passagem super conhecida, muito conhecida. Eu quero te desafiar a ler essa passagem, mas agora com o olhar da ótica do que você aprendeu sobre propósito, vocação e chamado. Olha só, porque dele, início, vem dele, propósito. Por ele, meio, é o aperfeiçoamento, é a ferramenta. Para ele, é o fim, chamado, são todas as coisas. Propósito, vocação e chamado, porque dele, por ele, para ele. Está tudo nele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Se você entender isso aqui, você entendeu tudo. Se quiser, para agora, tira um print disso aqui, me marca lá no Instagram e fala, agora entendi. Por quê? Porque aqui está o que você precisa de GPS da sua vida, para não perder de vista quem você é, o que você faz e para onde você está indo. É para aqui que você tem que olhar. É isso que eu falo lá na minha turma também. Lá eu tenho alguns pastores, algumas pessoas que exercem um papel de liderança, e foi interessante porque um deles falou assim para mim, poxa, pastor, depois que eu fiz aqui o curso, que eu estou assistindo às aulas, é incrível, porque abriu-se em mim umas novas janelas. Eu falei, como assim novas janelas? Eu descobri coisas que eu posso fazer de forma diferente, mas sem perder a essência, porque o Senhor tocou aqui em um módulo por um prisma da palavra que eu nunca tinha parado para perceber. Olha aí, olha a vocação. A pessoa descobrindo ferramentas novas para levar a essência dela. É disso que eu estou falando. E é isso que você precisa aprender. E é isso que eu ensino lá na minha turma do curso do Luta a Luta. As pessoas aprendem a se reinventar, mas sem perder a sua essência, para então se destacar no seu propósito de vida. Volto a dizer, e repito, é encontrando o propósito. Pois é uma ação constante. Lembre-se do gerúndio. Você precisa se expor. Como aqui a Gi falou no chat, né? Eu estava lendo, ela disse aqui muito bem, quem não se envolve, não se desenvolve. Eu adorei essa, Gi. Muito boa, porque é exatamente isso. Eu preciso me expor, eu preciso me mover, e é no movimento que eu vou encontrando. Se eu não me envolvo, eu não desenvolvo. Eu digo mais, o envolvimento me leva ao comprometimento, porque eu me comprimento, eu me falei até errado agora, hein? Eu me comprometo, viu? Nós somos seres humanos, é assim mesmo. Eu me comprometo a servir ao próximo em amor. Então, meu envolvimento de estar sempre sendo aperfeiçoado me leva ao comprometimento de sempre servir, mas é encontrando, é vivendo o propósito, é vivendo a vocação, é vivendo o chamado, é entender quem eu sou em Deus, usando a ferramenta que Deus me deu como vocação para que eu possa exercer o meu dom, cumprindo o chamado. Em Atos 17, verso 28, uma passagem super conhecida e que eu quero também aqui mostrar para vocês como ela se encaixa em tudo que nós falamos. Paulo fala assim, ó, nele vivemos, nos movemos e existimos. Quero te desafiar a ler essa passagem sob o prisma do que você aprendeu, sobre propósito como início, aquilo que você é em Deus, que você foi chamado para ser, sobre a vocação, que você entendeu que a ferramenta é o meio, e sobre o chamado, que você entendeu que é o fim. É aquilo que Deus te capacita, te dá como dom para você servir ao próximo. Por que eu estou dizendo isso? Olha como agora faz sentido. Por que é ir encontrando? É um movimento. Imagina que eu estou em órbita.
E a Bíblia vai dizer que Jesus é o sol da justiça. Então, como o corpo maior e eu sendo o corpo menor, eu entro em órbita neste sol, para nele viver, nele me mover, nele existir. Enquanto eu estou vivendo nele, eu estou exercendo o meu propósito. Enquanto estou me movendo nele, eu estou cumprindo a minha vocação, porque é o mover que me dá habilidade, é o mover que me dá condição de se aperfeiçoar. Eu aprendo uma coisa nova, eu uso uma ferramenta nova, e ali eu existo, porque eu existo no momento em que eu passo a passar adiante a vida que Deus me deu para servir ao próximo em amor. Está tudo aqui. Nele vivemos, propósito. Nele nos movemos, vocação. Nele existimos, chamado. Amém? Está fazendo sentido isso para você? Bota aqui no chat que eu quero ler. Eu quero saber de você. Olha só o pessoal aqui dizendo, uau, amém, glória a Deus, é isso. Boa demais. Isso aí, Gê. Boa, Antônio. Amém, glória a Deus. Sim, sim, é isso, pessoal. Entenda isso de uma vez por todas. E você precisa seguir em movimento, apesar dos lutos da vida, apesar das perdas. E quando eu falo de perda, volto a dizer, em todos os sentidos, às vezes você evoluiu, você está vivendo uma nova versão. Eu não sou o Bruno Jardim de 2 anos atrás, nem de um ano atrás, nem de um mês atrás. A cada dia a gente se renova, a gente se transforma em Cristo Jesus. Então eu preciso abandonar o que eu era antes para poder me destacar no que eu sou hoje. Pegou essa? Lá no curso do Luta Luta, tem um módulo que eu falo só sobre isso. Abandonar as coisas de menino e avançando rumo à maturidade. Abandonar as coisas de menino representa experimentar perdas e que leva a gente a viver luto, mas que me faz ir à luta. Se eu tenho uma mania de sempre fazer a mesma coisa do mesmo jeito, eu estou fazendo, sabe o quê? Obstruindo a minha vocação. Lembra que vocação tem a ver com ferramenta? Pode ser que a ferramenta que Deus te deu vai variar. Depende muito do cenário que você está inserido, do ambiente que você está inserido. O propósito, ele é único. Isso ninguém toma de você. Mas a maneira que você vai exercer a ferramenta e para quem você vai entregar o teu chamado, isso varia. Hoje pode ser que Deus coloque na sua vida pessoas feridas que precisam de cura. Amanhã pode ser que Deus coloque na sua vida pessoas curadas, mas que precisam agora voar para se destacar. É isso que eu tento fazer e busco fazer lá no Do Luto à Luta. Ajudar as pessoas a superar decepções, ajudar as pessoas a resgatar sua identidade e a se destacar no propósito, porque cada um está em um estágio e eu preciso entender, exercer a minha vocação para cumprir o meu propósito de acordo com o que a pessoa precisa naquela estação. E é isso que você precisa. Por isso que é encontrando o propósito, porque é dinâmico, é vivendo, é se movendo, é existindo. Não tem como fugir disso. E eu quero aqui resgatar com vocês o nosso combinado. Lembra qual foi o nosso combinado? Que é aprender como se posicionar diante das variáveis da vida para exercer o seu propósito em Deus? Porque a vida é dinâmica, gente. Quem poderia imaginar que nós viveríamos uma pandemia? E quem poderia imaginar que, uma vez vivendo a pandemia e ainda aprendendo a lidar com ela, a gente tem que lidar agora com uma possível guerra que está acontecendo lá no leste europeu? Olha a dinâmica da vida, é muito louca. Tudo muda o tempo todo, em todo lugar. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus permanece. Eu preciso focar no propósito para aprender a superar decepções, a resgatar a identidade e a se destacar no meu propósito de vida. Por que isso? Porque toda hora a gente vai se decepcionar, seja com você mesmo, seja com outra pessoa. Ah, me decepcionei com o meu cônjuge, me decepcionei com o meu pastor, com o meu amigo. Decepções. Mas isso não pode fazer com que você perca de vista o propósito. Você precisa rapidamente viver essa perda que a decepção traz. A decepção traz uma sensação de perda. E a perda, por sua vez, gera uma sensação de luto. Você precisa ter ciência quando está vivendo um luto, seja ele por qual motivo for, porque cada tipo de luto exige de nós um comportamento. É isso que eu ensino lá na aula, no curso do Luta a Luta, para você entender o tipo de vida que você está vivendo, de situação, para rapidamente buscar resgatar a sua identidade. A identidade, ela está intimamente ligada ao teu propósito em Deus, para você exercer a sua vocação,
aquilo que você faz de melhor e assim se destacar no seu propósito para cumprir o seu chamado servindo o outro. É isso que eu quero te ensinar aqui. Ou pelo menos entender e fazer você entender que você precisa entender isso e mergulhar mais fundo. Porque lembre-se, é um gerúndio, exige uma ação constante. Se movimentar para ir encontrando o propósito faz a gente sair do luto à luta. É um movimento contínuo, não para. E lembre-se que o do luto à luta tem a ver com a natureza da natureza. A lógica da natureza é sair do luto e ir à luta. É a semente que morre, mas ressuscita em forma de frutos. E todos os dias a gente experimenta isso. As perdas servem para adubar o nosso solo, para fortificar o nosso florescer e o nosso frutificar. Se movimente. Não pare. Uma das formas que eu sempre falo para as pessoas, vou dar aqui uma dica para você, uma dica de ouro. Você pode estar se perguntando, pastor, mas eu não sei o que eu faço. Eu não tenho ideia qual é a minha vocação. Será? Reserve alguns minutos do seu dia e pense, busque o que você faz de forma que você não precisa se esforçar para fazer. Há algo que você faz naturalmente e você nem percebe e que é bom e que tem a ver com o teu chamado. Eu lutei contra isso, porque eu sempre fui muito bom em comunicação, mas eu era meio desleixado, sabe? Na escola, eu sempre fui o cara que gostava de falar lá na frente, de apresentar trabalho, só que eu nunca parei para lapidar. Aí eu fui crescendo, fui frequentando a igreja e descobri aulas de oratória, seminários de teologia, de escatologia, enfim, tanta coisa que eu fui aprendendo que foi me lapidando. Para quê? Para que a minha vocação ficasse cada vez melhor. E cada vez que eu exerço, e aqui eu vou usar de novo o que a Gi falou, quando eu me envolvo, eu me desenvolvo. Quando eu boto a cara para dizer, conta comigo, vou fazer, eu vou me aperfeiçoando, eu vou melhorando a cada dia. Quando eu descobri isso, sabe o que eu fiz? Eu comecei a pegar aquilo que eu faço sem fazer esforço e comecei a colocar esforço naquilo que eu fazia sem fazer esforço. Conclusão, quando isso aconteceu, foi exponencial. Tudo mudou. Seja intencional, seja consciente, seja responsável com o talento que Deus te deu. Comece a colocar esforço naquilo que você faz sem esforço e você vai ver que você vai se destacar no seu propósito para melhor servir o outro em amor. É assim que a gente vai saindo do luto e indo à luta todos os dias. Todos os dias. Porque quando você se aperfeiçoa e você melhora, você abandona uma versão de você que não é mais compatível com o patamar de consciência que você alcançou. Aí você joga isso fora e você agora passa a exercer um novo tipo de versão. Mas quer dizer que eu vou usar máscaras? Não, a essência continua a mesma, mas agora você tem outras formas de exercer essa essência. Lembre-se que a graça de Deus ela é multiforme, se manifesta de diversas formas. É assim que a gente sai constantemente do luto à luta, do luto à luta, do luto à luta. Então veja, cumprindo aqui a nossa promessa, ou melhor, o nosso combinado, né? Nele vivemos. Isso tem a ver com um propósito. Eu sei quem eu sou. Isso te ajuda a superar decepções e a se resgatar. Se resgatar, sim, a resgatar a identidade que você perdeu e nem percebeu. E isso está fazendo com que você não encontre o seu propósito, não vai encontrando o seu propósito. Nele vivemos, é a origem, propósito. Nos movemos, vocação. Para viver a vocação que a gente precisa o quê? Buscar as melhores ferramentas. Se você é um bom comunicador, vai buscar se desenvolver ainda mais. Se você gosta de escrever, desenvolva ainda mais esse talento. Exerça, se movimente. O movimento gera aperfeiçoamento. Guardem isso. Isso tem a ver com o que nós vimos lá, hein? Nele vivemos e nos movemos. Deus vai te lapidando. Por isso que ele vai podando o que você precisa ser podado para você melhorar a cada dia mais. Nele existimos. É o chamado. Para quê?
para viver o chamado de servir e se destacar no propósito. E cá entre nós, hein? Se destacar no propósito não é para você ser melhor do que o outro, mas para você ser melhor para o outro. Lembre-se que o chamado tem a ver com a capacitação que Deus te dá a você, o seu dom para você exercer para servir ao outro. É isso. É assim que a gente vai encontrando o nosso propósito. É entendendo que é nele que eu me movo, é nele que eu existo. É entendendo que eu preciso estar em Cristo Jesus. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa jornada contínua da vida, porque é uma continuação. Volto a dizer, é um gerúndio, é encontrando o seu propósito. Tem muita gente que fica muito refém das estruturas. Ah, só sei fazer isso, só tenho isso para fazer. Aí os tempos mudam, os cenários mudam. Nós estamos vivendo uma era digital, por exemplo. Imagina o apóstolo Paulo na sua época, que não tinha internet e estava longe de ter, não tinha rádio. O que ele tinha na mão? Ele era bom em quê? Em escrever. Paulo não era muito bom em oratória, não. Quem era Apolo. Apolo era bom, eloquente, falava bonito, articulado. Paulo não era tão articulado, não, na oratória, mas era bom na escrita. O que ele fazia? Epístola. Cumpria a sua vocação, usava a ferramenta que ele tinha de melhor para viver e cumprir o seu chamado, e assim exercer o seu propósito. É uma jornada contínua, gente. Não paralise, busque se aperfeiçoar, volte a estudar, volte a ler aquilo que é interesse, naquilo que você tem de vocação, volte a realçar o que você faz de melhor para melhor servir ao outro. Eu tenho aqui um convite para você, para a gente caminhar juntos. Eu quero caminhar com você junto. Qual é esse convite? É a jornada do luto à luta. É a natureza da natureza. Olha que árvorezinha. Por quê? Porque todos os dias, gente, a gente sai do luto e vai à luta. Só que muita gente não tem ciência disso. Você precisa ter consciência dos lutos que você vive para você sempre ir à luta. E qual o convite que eu tenho para você? É o convite para você fazer parte desse programa. Eu já tenho lá gravado mais de 10 horas de aulas. É um acesso pela Hotmart, que é uma plataforma onde as aulas estão todas gravadas, onde você tem acesso imediato. E não só vai ter acesso às aulas já gravadas, como terá acesso também às aulas que eu vou gravar ainda. Todo mês vou estar colocando aula nova lá. E você, além disso, vai ter 4 encontros comigo na mentoria, para a gente aqui, ó, falar, ajudar pontualmente naquilo que você precisa superar de decepção, caso tenha, aquilo que você precisa resgatar de identidade, aquilo que você precisa se destacar no seu propósito. Vem comigo. São 10 horas de aulas inicialmente. Eu vou colocar mais aulas lá e 4 encontros para a gente seguir juntos. E o acesso é perpétuo, é para sempre. Cada aula dura, em média, de 40 a 55 minutos. Tem aula até de 1 hora lá. É conteúdo à beça. Eu até oriento os meus alunos e alunas a não maratonar o curso. Por quê? Porque você precisa absorver o conteúdo para colocá-lo em prática. Senão você fica entupido de muita coisa. Assiste uma aula, coloca em prática, assiste outra, vem para a mentoria, aprende uma coisa e assim a gente vai caminhando. É muito bom. Tá bom, você está se perguntando aí, olha, maravilhoso, eu quero, eu preciso. Quanto custa? Tá sentado? Tá sentado? Só custa R$ 150. Ou 12 vezes de 12,50. Eu estou colocando agora aqui no chat, você que está ao vivo comigo, pode clicar nesse link e agora mesmo você comprar e adquirir o seu curso. Você já vai receber o e-mail de acesso. Você que está assistindo a aula aqui agora gravada, olha aqui embaixo desse vídeo, na descrição dele, vai estar o link para você entrar nesse programa do Luto à Luta. Vai estar assim, entre no programa do Luto à Luta. Você vai clicar nesse link, vai adquirir, pode parcelar, se você quiser, em até 12 vezes, e fica 12,50. É um preço muito irrisório, mas que vai te agregar muito. Se você preferir, você pode também fazer uma transferência por Pix.
Está aqui os meus dados, o meu Pix é o meu CPF, e a transferência está aqui os dados do banco. Eu só te peço o seguinte, se for por transferência, me manda uma mensagem lá no Instagram, ou bota aqui nos comentários. Por quê? Porque eu vou precisar liberar o seu acesso. Então, você me faz a transferência, eu imediatamente libero o teu acesso. Você vai me dizer o seguinte, ó, pastor Bruno, eu fiz aqui a transferência, está aqui, e me manda seu e-mail, porque eu vou pegar o seu e-mail, vou cadastrar lá na área de membros da plataforma e você vai receber no seu e-mail acesso às aulas, tá certo? Vem com a gente, você só tem a ganhar. Eu quero, inclusive, te mostrar aqui rapidamente, bem rapidinho, como é que funciona essa plataforma lá dentro. Eu vou entrar aqui agora para você ver a plataforma das aulas do Luta a Luta. Quando você entrar, ó, você vai dar de cara com uma aula de boas-vindas, onde eu faço aqui alguns avisos importantes para você entender como é que funciona a aula e tudo mais. Aí você avançando, você tem diversas aulas. Eu vou falar aqui um pouquinho de cada uma delas. Por exemplo, a primeira aula, não é por acaso, o nome é Sacudida, continuando o caminho da ida. Por quê? Nessa aula, literalmente, a gente dá uma sacudida para colocar as coisas no lugar. Porque antes de começar qualquer jornada, nós temos que organizar a nossa vida. E você aprende isso aqui na sacudida. Aí, conforme vai avançando, eu tenho aqui na aula 2, a aula que eu chamo de plano de voo. Sabe quando tu vai viajar? Tu tem que se planejar, preparar um roteiro, preparar a mala, preparar tudo, principalmente saber para onde está indo, pois aqui no plano de voo é a hora da gente sentar e estruturar passo a passo. Aqui tem um checklist para você voar. Antes de querer fazer qualquer coisa, você precisa aprender a fazer um plano de voo. E nós vamos aprender isso na palavra de Deus. É maravilhosa essa aula. A aula 3, eu falo sobre maturidade. É aqui que eu trato aquela questão que eu falei agora há pouco, da necessidade da gente abandonar as coisas de menino para avançar rumo à maturidade. Por quê? A gente evolui. Eu preciso abandonar as versões que eu tinha do meu passado, fazer disso um luto, uma perda, para que agora eu possa gerar os frutos novos que eu tenho em Deus. Mas eu preciso aprender a avançar a cada dia. Na aula 4, eu falo sobre admirável olho novo. Eu mostro aqui como você tem que olhar a vida, aprender a ver coisas novas, inclusive em cenários conhecidos. Já pensou sobre isso? Às vezes a gente pensa que para viver o novo tem que mudar de paisagem, mudar de cenário, mas há casos em que, mesmo em cenário velho, Deus faz você ter um olhar novo. Eu falo sobre isso aqui. Isso tem tudo a ver para você não perder de vista o seu propósito em Deus. Na aula 5, essa aula é sensacional, é sobre hora de ir ao mundo. Como assim? Ir ao mundo? Mas, pastor, não! Calma. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele fala assim, Pai, peço que não os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Veja bem, você não é do mundo no sentido de origem, mas você é do mundo no sentido de missão. Onde é que você vai exercer seu propósito? Onde é que você vai cumprir a sua vocação e seu chamado? É no mundo. Então você precisa estar no mundo. Mas de que maneira? Aqui eu ensino a você a forma como você deve ir ao mundo. Porque se você for da maneira errada, você vai se conformar com o mundo. Mas se você for da forma correta, você vai transformar o mundo por meio daquilo que Deus colocou no teu coração. É muito boa essa aula, é sensacional. A aula 6 é a aula mais terapêutica de todas, cura interior, onde a gente aprende, através do Espírito Santo, a buscar uma cura naquilo que precisa ser curado dentro de nós. Curados para curar. A aula 7 é sobre o tempo de Deus. Aqui eu mostro como você se posicionar dentro do cronograma de Deus. Há tempo para tudo, mas eu preciso saber como me colocar, como identificar, como viver as estações, tempo de Deus. Essa aula aqui também é maravilhosa. A aula 8 é sobre acessibilidade. Protegidos sim, inacessíveis não. Sabe? Para a gente cumprir o nosso propósito, exercendo nossa vocação, nosso chamado, eu preciso estar acessível. Como a Gi falou aqui no comentário, eu adorei, falei que ia usar a Gi. Se eu não me envolvo, eu não desenvolvo. Como é que eu vou me desenvolver e me envolver? Eu preciso estar acessível. Nessa aula, a gente aprende como balancear
Em Cristo Jesus eu tenho acesso ao esconderijo do Altíssimo, então estou protegido. Mas eu também, em Jesus, eu tenho acesso a portas, eu estou acessível. Eu preciso entender como viver uma vida onde eu estou protegido, mas ao mesmo tempo estou acessível. É incrível essa aula, incrível. E a aula 9, eu falo sobre o que te move. O que te move? Qual é o teu combustível? Porque é isso aqui que vai garantir que você continue exercendo o seu propósito, que nada vai paralisar você. Então, pessoal, por enquanto, como eu falei, tem 9 aulas aqui. E olha, eu vou te falar uma coisa, vale muito a pena. Eu vou estar colocando aula nova todos os meses, e além dessas aulas gravadas, das aulas novas, você vai ter acesso a 4 encontros comigo na mentoria. Vem, não perde tempo. Eu estou colocando aqui embaixo o link para você que está assistindo na gravação. Você que está ao vivo comigo, vai estar agora no chat com o link disponível. E caso você tenha alguma dúvida, me procure, me chame em inbox, faz um comentário, porque eu quero muito que você esteja comigo nessa jornada do luto à luta, para que você possa cada dia aprender, junto comigo, a superar decepções, a se destacar para resgatar a sua identidade e se destacar no seu propósito de vida. Tá bom? Olha, prazer maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigado por me permitir cumprir o meu propósito, a minha vocação, o meu chamado, servindo vocês através daquilo que Deus me chamou e confiou. E que vocês possam levar adiante essa mensagem para que outras pessoas também possam continuamente saírem do luto à luta. Tá bom, pessoal? Até mais. Contem comigo. Estamos juntos. Só chamar que vai ser um prazer ter você. Entra agora, clica aqui embaixo, vai lá, não perde tempo não. Entra agora e vem para as aulas do luto à luta. Um abração, pessoal. Deus abençoe vocês. Obrigado pela companhia e até mais.